Olá dos Açores, eu sou o pastor Jairo Silva e bem-vindo a este canal. Estamos hoje no nosso 16º dia da nossa Manhã com Deus, nosso dia com Deus. E hoje nós vamos falar um tema muito importante, vamos falar sobre como esperar o tempo de Deus. Vamos ter aqui uma reflexão nos mostrando que a Bíblia ela tem respostas para isso. Como eu devo esperar o tempo de Deus? E nós vamos ver aqui 10 versículos, 10 tópicos que vai nos auxiliar nesse momento de espera, nesse momento em que eu e você enfrentamos e enfrentaremos enquanto estivermos vivos, porque esperar é sinal que estamos vivos. Esperar é sinal que nós estamos ainda jogando, participando do jogo da vida e estamos à espera de que Deus faça algo para nós. Então, bem-vindo a este canal, e você que está assistindo aí no YouTube, se inscreva no meu canal. Você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, se inscreva no canal, coloca lá YouTube/Pastor Jairo José Silva. Essa semana nossa meta é conseguir aí mais 50 inscritos. Isso, já chegamos à marca dos 200 inscritos e queremos chegar à marca dos 250. Então se inscreva no meu canal aí do YouTube, Pastor Jairo José Silva. E logo após esta mensagem, vai ser uma mensagem um pouco longa, mas vai ser uma mensagem maravilhosa para o seu coração. Se você não puder assistir tudo agora, você vai depois voltar aí no Instagram, no Facebook e também no meu canal do YouTube e vai poder continuar a assistir esta mensagem, ok? Então todos sejam bem-vindos aí. Bom dia, Anastácio, Dadá, né? Deus abençoe vocês aí em Lisboa. Então vamos aí, como esperar o tempo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Note que o tempo não é cedo demais, nem tarde demais, mas é o tempo oportuno. Temos dificuldade de compreender e de aceitar o tão falado tempo de Deus, já que somos criados no imediatismo, no anseio de que tudo atenda às nossas expectativas no momento em que desejamos. E ainda que a espera nos cause irritação ou nos leve a questionar os planos do Senhor, devemos nos lembrar de que seguir seus caminhos e confiar em seus preceitos não é de fato uma tarefa fácil. Então saiba que seguir os caminhos de Deus, esperar o tempo de Deus não é uma tarefa fácil. Mas o primeiro tópico aqui é como esperar o tempo de Deus, é sabendo que tudo tem o seu tempo. Então, tudo na nossa vida tem o tempo cronológico, tem um tempo de acontecer, como acontece na natureza, como acontece com as frutas, né? Ao tempo da fruta germinar, ao tempo da fruta tornar-se uma fruta madura e ao tempo dela se tornar também uma semente. Então note que até a natureza nos ensina que tudo tem um tempo. Até a natureza nos orienta em como esperar. E nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E quem determina esse tempo não sou eu, não é você, não é o homem que determina o tempo. E nós entendemos aqui que nosso Deus, ele está acima do tempo. O nosso Deus, ele controla até o tempo, e como diz a Bíblia, o próprio Jesus, ele deu ordem até à natureza, né? Aquieta-te, vento. Então, o próprio tempo. E Deus tem poder sobre ele, porque Deus é quem criou.
O nosso tempo não é o nosso relógio humano, o nosso relógio, nossa vontade, nossas necessidades não estão baseadas somente no nosso tempo, mas devemos entender que a primeira coisa para esperar no tempo de Deus é saber que Deus tem um tempo dele. Deus não atrasa, Deus não chega depois. Existe um ditado aí no mundo que às vezes parece interessante, mas não é verdadeiro. Lá fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve nas linhas tortas. Deus escreve certo porque Deus é certo. Nós é que entortamos a linha e nós vamos colher, né? No tempo da espera, se nós entortarmos a linha, deixarmos de ter a presença, a comunhão, de ouvir a Deus e saber que o tempo dele é certo, nós vamos ficar prejudicados, ok? Então, primeira coisa aqui para esperar, como esperar o tempo de Deus? Sabendo que tudo tem o seu tempo. A mulher, quando está grávida, ela já sabe que vai, no mínimo, no período de 9 meses, haverá ali uma gestação. E é interessante que no tempo de Deus as coisas estão sendo geradas. Nós estamos aqui na terra como filhos de Deus, estamos esperando a volta de Jesus, estamos esperando o arrebatamento da igreja e Deus está nos preparando para isso também. Então a nossa luta, a nossa batalha, ela está nos fortalecendo no tempo da espera até para esperarmos o arrebatamento. E nós estamos falando aqui hoje sobre como esperar, né, o tempo de Deus. Muitas vezes nós perdemos não só o tempo, o time das coisas, mas também a gente se perde no que estamos à espera. É interessante que se você chegar no aeroporto, ali no painel de chamada dos voos, dezenas ou centenas de aviões. E você tem que esperar o seu voo. Você não pode entrar em qualquer avião. Um avião pode nos levar para qualquer lugar, mas ele não nos levará para o sítio certo, para o lugar certo. Então, muitas vezes, nós temos que... A nossa vida é assim, nós estamos no aeroporto, à espera do avião, mas no desespero, na ânsia, naquela questão, eu vou apressar as coisas, você entra em qualquer avião, só que aquele avião não te leva ao destino certo. Aí você vai perder viagem. Conhece essa expressão? Perder viagem? E tem muita gente que está perdendo viagem porque está embarcando em qualquer coisa. Eu vou casar com esse homem aqui porque o tempo de Deus está demorando. Eu vou casar com essa mulher porque ela é boa, ela é crente, ela é bacana, eu já conheço ela. Aí talvez não é esta pessoa que Deus queria te dar. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país porque as coisas aqui estão ruins, estão muito difíceis. Quem sabe Deus vai me abençoar lá. Você não esperou o tempo de Deus na resposta. Talvez você está numa sociedade hoje que você está desesperado, você arrependeu, talvez você abriu um negócio, talvez você abriu uma igreja, um ministério, e hoje você está amargando aí o fardo, o peso, porque você não esperou o tempo de Deus. Há um tempo determinado. E quando é o tempo de Deus determinado, vai vir tudo nas nossas mãos, porque nós estamos à espera do tempo de Deus. E o segundo passo aqui, como esperar o tempo de Deus? Descansando nele. O Salmo 37, versículo 7, nos fala assim: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Então, segundo tópico, como esperar o tempo de Deus? Descansando nele. Descansar não é uma tarefa fácil. Por quê? Nós estamos vivendo uma época de tudo é acelerado, tudo é para ter feito ontem. E as coisas vão acumulando. As tarefas domésticas vão acumulando, as tarefas acadêmicas vão se acumulando, as tarefas espirituais vão se acumulando, as tarefas familiares vão se acumulando, as tarefas do trabalho vão se acumulando. Então note que nós somos cercados de muitas coisas e todas as coisas que vão se acumulando vão tirando o nosso descanso, vão nos trazendo um
peso mental, um peso emocional, um peso psicológico e também um peso espiritual. Nós muitas vezes fazemos um pacote da vida, parece que a vida é um pacote só, é tudo uma coisa só que está dentro da nossa vida. Não, eu lhe dei aqui várias coisas que podem estar atrapalhando o seu descanso. Várias coisas, você talvez está aí com muitas coisas a serem feitas, muitas atividades, muitas coisas que foram acumulando. Imagina uma casa que tem um porão, uma casa que tem uma garagem, uma despensa onde você vai guardando as coisas que você não usa mais, né? Eu vou guardar, por exemplo, eu vou guardar aqui um objeto, né? Vou guardar aqui essa roda de carro, vou guardar esse pneu, vou guardar aqui esse quadro, vou guardar aqui essa cama, vou guardar aqui esse computador, vou guardar aqui essa televisão, vou guardar aqui essa peça desse frigorífico, dessa arca, dessa geladeira, e nós vamos guardando, 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 e todas essas coisas vai se acumulando, e chega um dia que a gente fala assim, eu vou limpar a garagem, vou limpar o porão, vou fazer uma limpeza, vou organizar, e quando a gente entra e olha aquela situação toda, a gente desanima, porque nós fomos acumulando, acumulando, e a gente só observa que nós temos muitas coisas acumuladas quando nós fazemos mudança. Quando você vai mudar de casa, você joga muita coisa fora. E quando nós vamos fazer uma mudança de vida para descansar em Deus, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Coisas que não usamos há muito tempo, há muitos anos, coisas que estão no nosso coração, coisas que estão nos magoando, coisas que estão perturbando o nosso sono, coisas que estão perturbando a nossa proatividade, a nossa atividade, que está prejudicando o nosso dia a dia. Então note que não é só uma coisa que te deixa cansado. Não é somente uma tarefa que está lhe cansando. Talvez você está aí acumulando, acumulando, acumulando e não consegue descansar no Senhor. E o terceiro ponto aqui da nossa mensagem, que tem a ver com o segundo, como esperar o tempo de Deus, esperar com paciência. O Salmo 40, versículo 1, fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu-me quando gritei por socorro. Então, o ponto 2 aí nos ensina a descansar nele, descansar no Senhor e aguardar por ele com paciência. E o ponto 3, o Salmo 41, também esperar com paciência, descansar e esperar com paciência. Então, muitas vezes nós perdemos a paciência facilmente. E nós perdemos a paciência por vários motivos. Um deles é porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nós já aprendemos aqui que para todo propósito há um tempo determinado. E quem determina o tempo das coisas é Deus, quem vai determinar. Note que há coisas que acontecem na nossa vida que nós não esperamos. São muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós estamos iniciando um dia hoje. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 2 horas, daqui 5 horas, mas há coisas que eu posso ir programando. Mas aqui o salmista nos ensina a esperar com paciência, mas não é só esperar. É esperar no Senhor. Uma coisa é você esperar algo que você batalha, que você trabalha, fazer a sua parte. Existem coisas da vida que são naturais. Há coisas que nós vamos semear e vamos colher. Se você é uma pessoa estudiosa, você vai colher o fruto do seu estudo. Se você é uma pessoa preguiçosa, você vai colher o fruto da preguiça. Se você é uma pessoa ignorante, você vai colher o fruto da ignorância. Se você é uma pessoa ativa, você vai colher o fruto da atividade. Você vai colher o fruto da perseverança. Mas se você esperar com paciência no Senhor, nós vamos colher a vontade de Deus. Porque na vida nós podemos viver somente a nossa vontade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Lá no Éden, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio da escolha, a vontade. O ser humano não é um ser irracional. O ser humano não é um animal. O ser humano, nós
temos razão, emoção, sentimento e nós temos um espírito. E esse espírito é que nos conecta com Deus, nos conecta com a vontade de Deus. E quando o nosso espírito está fortalecido, como diz o salmista, Salmo 40, versículo 1, eu vou esperar com paciência no Senhor. Mesmo que você não esteja vendo Deus trabalhando, mesmo que você não perceba que as coisas estão acontecendo, mas elas estão sendo geradas no Senhor. Você sabe que você tem um limite até onde ir. Você tem uma linha, e desta linha para lá eu vou esperar em Deus. Mas enquanto eu espero no Senhor, eu continuarei firme nas promessas do Senhor. Talvez você hoje esteja colhendo o que você plantou, regou, sonhou, semeou, mas você não esperou o tempo certo da coisa. Note que uma fruta boa é quando ela tem um sabor original dela. E muitas vezes a nossa vida está assim. Nós parecemos que as coisas estão bem, mas foi feita à força, à pressa. Mas quando você pega uma banana, uma laranja, uma papaya, uma manga, que foi amadurecida no tempo certo, ela esperou o tempo certo de amadurecer, do amadurecimento, você vê que ela tem um sabor diferente, ela tem um sabor original. E assim é a vitória quando nós esperamos em Deus, ela tem um sabor original. Então, esperar com paciência o tempo de Deus e esperar no Senhor. É muito importante você esperar no Senhor. E o terceiro ponto, né? Como esperar o tempo de Deus? Espere com paciência. Esperei com paciência no Senhor. E o versículo continua. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Algumas traduções, ouviu o meu clamor, né? Então, quando nós estamos no tempo da espera com paciência, nós vamos continuar orando, continuar clamando, continuar buscando. Note que oração é algo difícil. Duas coisas complicadas na vida cristã: orar, ler a Bíblia. É muito complicado porque você tem que criar uma disciplina ali diária para que você possa gritar e clamar pelo Senhor. Quarto ponto, como esperar o tempo de Deus? Com o espírito alegre. Provérbios capítulo 17, versículo 22, nos fala assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, no tempo da espera, nós podemos esperar com alegria. É tão bom estar num ambiente alegre, numa empresa alegre, numa igreja alegre, numa casa alegre, numa cidade alegre, numa rua alegre, no meio de pessoas alegres. Por quê? A alegria e a tristeza contamina as pessoas. Se você está num ambiente de morte, num ambiente de contenda, num ambiente de briga, de divisão, se a sua casa é uma casa que não tem paz, você está num ambiente destrutivo, mas você pode influenciar aí o seu dia, influenciar o ambiente, o lugar que você está. Há várias maneiras de influenciarmos o ambiente, influenciarmos uma região, influenciarmos o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, como esperar? Com alegria, com espírito alegre. Porque o escritor de Provérbios fala que o coração alegre é um bom remédio. E isso está comprovado cientificamente. Que as pessoas alegres, as pessoas de fé, as pessoas de coragem, resilientes, elas conseguem superar até mesmo enfermidades melhor do que quem está sem esperança. Porque o espírito abatido seca até os ossos. Então note aqui que o escritor de Provérbios já tinha uma experiência há milhares e milhares de anos atrás. Ele já sabia o que a ciência moderna fala,
Se você ficar muito tempo abatido, se você ficar muito tempo cansado, se você ficar muito tempo triste, amargurado, você conhece as frutas, né? Que nós pegamos nela, e aquela fruta tá feia, tá com um aspecto feio, com aparência feia. Você está no mercado ali, você está comprando uma laranja, está comprando um maracujá, uma papaya, uma manga, e ela está com um aspecto feio, você evita aquela fruta. Então assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos com o espírito abatido, com o espírito seco. Enquanto estamos esperando, nós estamos sem esperança. Estamos muitas vezes sem uma expectativa. Aí as pessoas olham para nós e nos veem como aquela fruta abatida, aquela fruta sem brilho, aquela fruta que não desperta interesse dos olhos de ninguém. Então você vai esperar com alegria. Pastor, mas eu estou doente, eu estou enfermo, a situação financeira está difícil. Não se deixe dominar por isso, porque você vai, além de estar com a situação aí difícil, financeira, algum problema, você vai ficar pior. Você vai começar a observar, vai começar a ver que você vai secar os ossos, você vai perder a alegria. E o quinto ponto, são 10 pontos aqui da nossa mensagem de hoje, como esperar o tempo de Deus. Então você que está vendo aí essa mensagem agora, deixa um comentário aí, vá comentando se essa palavra está chegando ao seu coração, né? É bom saber como está chegando a palavra no seu coração. Você que está aí no YouTube nos assistindo também, se inscreva no meu canal, deixa um like, compartilhe, ok? E o quinto ponto, como esperar o tempo de Deus? Como? Sabendo que o que estou passando tem um propósito. Romanos 8:28 fala assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então note que esperar em Deus, sabendo que estou passando, tudo que eu estou passando tem um propósito. E propósito é algo maravilhoso, porque quando nós temos um propósito, significa que nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos viver com propósito. Mas todas as coisas que acontecem, boas ou negativas, elas estão debaixo de um propósito. Elas estão dentro de algo que Deus está trabalhando na nossa vida. E às vezes Deus vai permitir a dor, Deus vai permitir chegar até nós, como foi na vida de Jó. O próprio Jó disse, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de vê-lo, conheço face a face. Então, muitas vezes o que nós estamos passando é para nós, no final do problema, depois de passarmos, falar, eu agora tenho uma experiência. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Então, quando nós temos aí o quinto ponto, né, um propósito, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você que ama a Deus, você que é um servo de Deus, você é uma pessoa que acredita em Deus, você vai passar essa fase aí. Você vai superar esse momento da sua vida, esse momento de dor, de amargura, de tristeza. Se você permanecer firme no Senhor, Ele tem um propósito para isso. E é tão bom quando nós temos e trabalhamos com propósito, com metas. Você às vezes está juntando aí um dinheiro com o propósito de comprar um carro, o propósito de entrar na faculdade, o propósito de pagar alguma coisa. Então note que quando há um propósito, você vai trabalhar, você vai concentrar suas energias, a sua força para esse propósito. Talvez o seu propósito hoje é sair desse buraco, é sair dessa amargura, dessa tristeza, dessa ansiedade, e você vai começar a gerar um propósito. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo? Então você tem que ter um propósito. Ou você vai pegar essa situação que você está passando hoje e vai falar assim, essa situação coopera para que eu tenha um propósito em Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Note que Deus tem um propósito para nós, mas muitas vezes nós vamos desviando do propósito de Deus, aí Deus permite chegar algo para nos trazer de volta para o caminho. E andar com Deus é assim. Andar com Deus, ele vai usar as situações negativas da vida. Ele vai usar as desilusões da vida para trazer descanso para nossas almas. E o sexto ponto, dos 10 que eu selecionei aqui, né, como esperar o tempo de Deus, o sexto ponto é renovando as forças. Que maravilha, né? Você pode renovar suas forças. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, nos fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, esperar o tempo de Deus renova as nossas forças no Senhor. Então, a nossa força espiritual, ela é a principal da luta, é a principal da batalha. A nossa força espiritual é a principal para que nós possamos estar no Senhor, renovando as nossas forças, renovando a nossa mente, renovando o nosso pensamento, renovando o que sai da nossa boca, tirando o negativismo, tirando a destruição, tirando a tristeza. Nós vamos ser renovados. Esperar no Senhor renova as nossas forças. Talvez você perdeu forças. Talvez você está desgastado, cansado. Por quê? Você lutou muito. Você batalhou muito. Você fez além do que Deus mandou fazer. Tem uma ilustração muito interessante que existia uma pedra muito grande. E Deus falou para a pessoa assim: coloca as duas mãos na pedra. E a pessoa começou a empurrar a pedra. E a pedra normal, naturalmente, não movia. E a pessoa ficou irritada. Por quê? Ela estava fazendo muita força para empurrar aquela pedra. Mas só que Deus não mandou empurrar a pedra. Deus mandou colocar somente as mãos. E às vezes nós erramos aí. Deus mandou nós orarmos por uma situação, por alguém. Aí você quer ir lá e resolver a situação fora do tempo. Aí você ficou cansado. Você ficou desgastado porque você foi empurrando e nada aconteceu e você entendeu mal o que Deus disse. Deus não mandou você empurrar a pedra, Ele mandou você pôr as mãos. Então, quando vem o tempo de Deus, Ele vai renovar as nossas forças para nós continuarmos na batalha. Note que aqui em Isaías, Ele não fala que vai tirar o problema. Não, Ele vai dar força para você continuar no problema. Ele vai dar forças para você continuar lutando, porque o texto fala: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí você vai subir. Ele deu o exemplo de um animal que é o principal das aves, né? Você vai subir como águia, como águias, e você vai estar acima. Você vai começar, quando você é renovado, você tem mais força, energia para concentrar, para ver o problema no todo, no geral. Ele fala que você vai correr e não vai cansar. É uma força que vem de Deus. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Então note que no processo da espera no Senhor, você vai ver como uma águia e não como uma galinha, como um animal rasteiro, um animal comum do dia a dia. Você vai ver como uma águia, você vai enxergar o seu problema com a mente, com a visão de Deus, com a visão de águia, uma visão imperial, uma visão real da situação. E você também vai correr e não vai se cansar, porque há momentos de correr e há momentos de caminhar. Note que o escritor, o profeta Isaías, ele fala sobre isso. No tempo da espera, no tempo do meu mover, do mover de Deus, há um tempo que eu vou ter que correr e há um tempo que eu vou ter que caminhar. Né? Existe um ditado interessante que fala assim: se você quer chegar depressa, vá correndo. Se você quer chegar, vá devagar. Porque muitas vezes você vai correr e não vai chegar no objetivo. Porque quando é o tempo de correr, você vai correr. Quando é o tempo de caminhar, você vai caminhar. Quando é o tempo de esperar, você vai esperar. Então,
nós vimos aqui que é muito importante você esperar renovando as suas forças. Como eu renovo a minha força espiritual? Você está me ouvindo aí agora? Você está renovando a sua força. Sim ou não? Escreva aí. Sim ou não? Você está renovando através, não pelo que eu estou falando, mas o que a Bíblia fala. Entendeu a diferença? Muitas vezes nós queremos ouvir o que a gente quer, o que a gente gosta. Mas nós temos que ouvir o que Deus quer, o que Deus está falando, né? Os profetas, os grandes profetas da Bíblia, os profetas maiores, os profetas menores, por que eles são reconhecidos e estão na Bíblia? Porque eles não falavam o que eles queriam, eles falavam o que Deus queria. Eles eram renovados por Deus e eles tinham uma visão de águia. Então note que hoje você talvez tenha a visão da galinha. Você está aí ciscando no terreiro, no meio das galinhas, no seu dia a dia, os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, está todo mundo igual, está difícil, todo mundo lamentando, a vida está complicada, as coisas não mudam, essa guerra, essa inflação, os preços estão altos, mas aí você começa a entrar nesse jogo, que é normal, é natural, aí você convive como galinha, mas aí você começa a olhar diferente, né? As pessoas reclamam quando está chovendo. As pessoas reclamam quando está frio. As pessoas reclamam quando está calor. Então você entra no jogo da reclamação, aí você perde a renovação das forças de Deus. Aí como você renova? Você começa a olhar como águia. Você começa a olhar a palavra de Deus. Você começa a meditar na palavra de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? O problema ficou de lado. Você não vai ficar concentrando a sua energia, a sua força naquele problema que está te corroendo, né? Você anda com ele aqui, ó. Você tira férias e leva o problema na bagagem mental. Você quer dar um tempo, você vai descansar, mas você não consegue, porque você está concentrado ali. Então isso vai te desgastando. Mas quando nós renovamos a nossa fé em Deus, a nossa força espiritual, faça um propósito, você e Deus, jejuar uma semana, orar tantas vezes por 7 dias, 3 dias, 21 dias, 40 dias de madrugada, aí um propósito de ler a Bíblia 10, 15, 20 minutos, meia hora por dia, um propósito de estar trancado dentro do seu quarto, ali, se você não quer ler a Bíblia, coloca um áudio, começa a buscar no Senhor, Ele vai te renovar. Mas se você estiver na luta, na batalha, sem a força de Deus, você vai ficar desgastado, ok? E o 7º ponto aqui da nossa mensagem de hoje, vai escrevendo alguma coisa aí, você que está aí, mesmo assistindo essa live depois, deixa o seu comentário, deixa aí o seu like aí no meu canal do YouTube, Pastor Jairo José Silva, que me ajuda essa semana. É uma meta complicada, 50 pessoas. Eu sei que você que está me assistindo aí, você vai poder enviar agora para alguém. Aí você de África, você do Brasil, você da América, do Canadá, né? Eu faço essa live aqui, eu sei que tem os fusos horários. E muitas pessoas vão acordar daqui 3, 4, 5 horas ainda. Alguns já acordaram há 3, 4 horas. Mas você que está vendo essa live aí, me ajude, principalmente no meu canal do YouTube. Nós precisamos hoje de 50 pessoas. Você que é pastor, que é líder, divulga aí na sua igreja esta mensagem no meu canal do YouTube. Daqui a pouco ela vai estar disponível aí também no YouTube, ok? Então vamos continuar aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vamos continuar aqui no nosso agora 7º ponto. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Nós falamos aí agora o tópico 6, como esperar o tempo de Deus, renovando as forças. E o tópico 7, como esperar o tempo de Deus, evitando a soberba. Exatamente. E o Provérbios, capítulo 3, versículo 7 a 8, nos fala sobre isso. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu coração e refrigério para os teus ossos. Então aqui um conselho no tempo da espera. Evite a soberba. Todo soberbo, ele tem uma característica. Ele não gosta de ouvir a verdade.
Faça a experiência, porque eu já fiz. Toda pessoa soberba, se você confrontar ela com a verdade, ela não aceita. Porque ela tem certeza, convicção que ela sabe mais do que todas as pessoas. Ela sabe até mais do que Deus, né? E o conselho aqui do escritor de Provérbios é: não seja sábio aos teus próprios olhos. E eu gosto muito de observar, há pessoas que tudo que você vai falar com ela, ela tem uma resposta. Ela sabe mais do que os outros. Ela quer estar acima de todas as pessoas. Ela está sempre falando, ela não está apta a ouvir. Então, uma característica do soberbo, ele não gosta de ouvir a verdade. E ele fala mais do que escuta. E ele não valoriza o outro. Então, todo soberbo tem essa característica. Não confunda soberba com pessoa rica, com riqueza ou com pobreza. Não tem nada a ver. Eu conheço pessoas paupérrimas que são soberbas. Por exemplo, você já tentou ajudar uma pessoa com alguma coisa financeira e ela não aceitou porque a soberba dela ela não aceita. Ela precisa, ela pode estar vivendo na rua. Se você passar e der uma coberta, falar: olha, você quer um trabalho? Não, não preciso de trabalho, não preciso de ajuda de ninguém. O dia que eu quiser, eu mudo a minha vida. Eu saio disso o dia que eu quiser. Isso é conversa de pessoa soberba. Ou então aquela pessoa que, mesmo estando na lama, mesmo estando no pó, na sarjeta, no buraco, ela não aceita sair, não aceita ser ajudada. Talvez, e geralmente isso acontece com pessoas que são soberbos, que estão como usuários, né? Pessoas que estão ali fazendo da sua vida algo terrível e você quer ajudar, você fala, você orienta. E às vezes nós temos essa postura diante de Deus. Nós estamos esperando com soberba. Eu vou esperar, vamos ver o que vai acontecer. Se Deus existe, Ele está vendo o que eu estou passando. Soberba. Se Deus existe, por que Ele não muda a minha vida? Soberba. Se Deus está vendo o que eu estou passando aqui, por que Ele está permitindo eu passar por essas coisas? Isso são sinais de soberba. Então, nós devemos evitar isso no tempo da luta, da preocupação, no tempo da angústia, da amargura, do problema. Nós devemos esperar a Deus no Senhor, tirando a soberba. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu estou vivendo, estou passando esse tempo difícil, esse tempo complicado, mas Deus sabe, porque eu tenho que me colocar na posição de que Deus está acima do que eu penso. Isso vai te ajudar a vencer no tempo, a esperar no tempo de Deus. Estamos falando aqui hoje sobre como esperar o tempo de Deus. Não fuja aí do tema, né? Nós estamos aqui mostrando biblicamente 10 tópicos, 10 passos de como chegar, como a Bíblia nos mostra como nós devemos esperar o tempo de Deus. E aqui estamos vendo sem soberba. Então Deus não ajuda o soberbo. Deus não pode ajudar o soberbo, porque a soberba, ela é um pecado. É um pecado que aconteceu com Satanás. Ele quis ser igual, maior do que Deus. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele, com essa soberba, com esse espírito de querer ser igual ou maior do que Deus, ele caiu. Note que toda pessoa soberba, ela vai cair, porque ela mesma construiu ali algo que não se sustenta. Ela construiu algo que não tem base, algo que não vai cooperar para o crescimento dela em Deus, na verdade. E eu conheço e você conhece. Talvez tenha aí dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu relacionamento familiar ou na sua empresa, aquela pessoa soberba. E geralmente o soberbo, como eu disse aqui, ele não aceita ser corrigido. Mas Deus talvez está te corrigindo mesmo sendo soberbo. Aí Deus vai ter que apertar. Deus vai ter que te moer. Deus vai ter que te apertar mais e mais, como você aperta ali a azeitona para tirar, né, o azeite. Deus vai ter que te moer, te apertar mais. Então talvez você está sofrendo além do normal, por causa da sua
soberba. E o nono ponto que nós vamos ver aqui, como esperar o tempo de Deus, sabendo que sou bem-aventurado. O texto nos fala assim, o Salmo 27, Isaías 30, 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então você já vai ter uma mente agora renovada. Eu estou esperando, não aconteceu, as coisas estão difíceis, ainda não chegou, não aconteceu, eu ainda estou no campo de batalha, na luta, mas eu já sou bem-aventurado. Sabe por quê? O nosso general é Cristo. Escreva aí, você que está aí na live ao vivo agora, você que está assistindo, escreva aí, o meu general é Cristo. E qual é o papel do general numa luta, numa batalha, numa guerra? Estratégia. Talvez você está num campo de batalha num lugar, tem um outro campo de batalha no outro, mas o general sabe o que está fazendo. Talvez esse campo aqui está perdendo, esse aqui está avançando, esse está perdendo, está avançando. Aí vai chegar uma hora que você vai entender, poxa vida, eu pensei que eu tinha perdido a guerra. Eu pensei que as coisas estavam indo de mal a pior, mas de repente a coisa mudou, de repente a situação mudou. É porque você está num campo de batalha, mas existem outras batalhas, mental, física, emocional e espiritual. Aí você começa a negligenciar alguma área da sua vida e você vai perdendo. Mas quando você sabe que você já é um bem-aventurado, mesmo parecendo, preste atenção aqui, mesmo parecendo que você está perdendo, se você estiver em Deus, note que todos esses 10 tópicos aqui que eu estou dando é em Deus, não é na força do seu braço, não é na força do seu conhecimento, não é na força do seu poder, é se você estiver em Deus, com Deus, ligado em Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, você vai conseguir desenvolver essas características, senão, não conseguirá. Você vai ficar abatido. Qualquer vento vai te derrubar. Você não está escondido sobre o Senhor. Você não está sobre as asas do Senhor. Você não está escondido no Senhor. Porque se você estiver brincando com as coisas de Deus, você vai ser destruído. Se você estiver afastado da presença de Deus, a Bíblia fala que o Satanás está como um leão procurando, note, procurando a quem possa tragar. Ele procura dentro da igreja, ele procura dentro de casa, ele procura em todos os lugares. E principalmente aqueles que são de Deus, ele está ali atento, procurando uma brecha para nos destruir. Mas é por isso que às vezes nós sofremos, nós passamos por lutas, por batalhas, porque nós perdemos a alegria de ser bem-aventurado, porque o diabo conseguiu ferir você de morte. Conseguiu colocar aí um espinho na sua carne e você não vai falar como o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque Deus falou para ele, mesmo com este espinho, a graça do Senhor te basta. Então, quando você se afasta de Deus, quando você deixa de ter comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, você vai ter comunhão com quem? Com seus problemas. Você vai ter comunhão, pensamentos negativos, destrutivos, 24 horas. Você vai estar no meio de um povo corrompido. Você está numa terra corrompida. Você está num território corrompido. Aí você não renova você não se sente bem-aventurado, porque realmente você afastou. Não brinca com as coisas de Deus. Não basta somente ir à igreja. Não basta somente ler a Bíblia. Nós devemos crescer dia a dia. Deus ele aceita a nós como nós somos para que haja transformação, para que haja movimento. Então escreva aí, o meu general é Cristo. Mesmo você que está aí no YouTube, você que está vendo essa live depois, escreva aí que eu já sei o que você está falando, né? O meu general é Cristo. Talvez pareça que você está perdendo esta batalha. Não sou bem-aventurado. Nada dá certo, depois que eu fui para a igreja, depois que eu comecei a ler a Bíblia,
As coisas parecem que pioraram, só parecem. As coisas, elas estão se ajustando, estão chegando, né? Como você comprar uma casa velha e fazer obras. Talvez você vai ter que tirar toda a parte elétrica, vai ter que tirar o encanamento que está velho, você vai ter que tirar o telhado que está velho, você vai ter que tirar o piso da casa, e fazer obras é mais difícil do que fazer de novo. Talvez você está em obras. Esses problemas que você está vivendo, essa dificuldade, você está em obras, né? A Bíblia fala que Deus quer nos refinar como a prata. E quando a prata está purificada, refinada, ela se torna valiosa. Então Deus quer nos refinar aí como a prata, ok? E o último ponto aqui, tópico, como esperar em Deus, o 10º, nós vamos ler um texto aqui, o Salmo 27. É o tempo de Deus, né? Vamos ver, sem medo, esperar sem medo. Por isso eu quero ler esse texto aqui, Salmo 27, de 1 a 14. Um dos objetivos aqui da Manhã com Deus é sempre trazer uma meditação para o nosso coração e principalmente textos, versículos bíblicos, e orarmos no final, ok? Nossa oração da fé. E se você que está me assistindo aí quiser mandar em privado um pedido de oração, manda para o meu Instagram, ou para o meu Facebook, ou para o meu e-mail, por mensagem, manda uma mensagem pedindo oração. Eu creio que nós vamos te ajudar e Deus vai ouvir. Amém? Já estamos orando por várias pessoas. Todas as quartas-feiras, de 10 da manhã às 11h30, na MCI São Miguel, aqui em Ponta Delgada, na rua Dom João Francisco de Souza, número 37, nós estamos ali. E aos domingos, 18h30, e as últimas sexta-feira de último mês, sexta-feira de cada mês, nós vamos ao monte, estamos orando também ali, buscando a presença de Deus. Então, tivemos sexta-feira agora passada, orando ali. A gente não divulga, não convida as pessoas, porque é um momento de nós estarmos ali com pessoas que fazem parte do nosso ciclo, do nosso grupo de oração aqui da igreja. Nós temos ali um grupo, algumas pessoas, entre 7 a 8 pessoas, que estão orando por esses pedidos, né? Pelo meu pedido, pelo seu pedido. Então, para finalizar aqui, como esperar o tempo de Deus, sem medo. Salmo 27, de 1 a 14. O salmista nos dá aqui várias lições. Eu não vou detalhar, mas eu só quero ler e depois nós vamos estar orando. Como esperar o tempo de Deus, sem medo. Salmo 27, de 1 a 14. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo. Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. E eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio.
Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esta é o texto, o Salmo 27, de 1 a 14. Este Salmo de Davi é um salmo que ele fala, ele narra a sua vida, um resumo dos inimigos, dos malfeitores, e ele fala que ele será, nada vai atemorizá-lo, mas ele está esperando no Senhor. Então que este salmo, ele entre no seu coração hoje, na sua vida hoje. Salmo 27, de 1 a 14. Você tem uma Bíblia aí, mesmo que seja católica, às vezes vai estar no Salmo, na Bíblia católica, às vezes é um capítulo a mais ou a menos. Pode ser o 28, pode ser o 26, ok? Então procure aí, como esperar o tempo de Deus sem medo. Salmo 27, de 1 a 14. Vou fazer um resumo aqui, rapidamente, você que está chegando agora. Você pode ver, essa live vai estar disponível daqui a pouco também no meu canal do Facebook. Então eu falei aqui os 10 tópicos como esperar o tempo de Deus. O número 1 é tudo tem o seu tempo, sabemos que tudo tem um tempo, certo? Número 2, descansando em Deus. Número 3, esperar com paciência. Número 4, esperar com o espírito alegre. Número 5, sabendo que o que estou passando tem um propósito. Número 6, renovando as forças. Número 7, como esperar o tempo de Deus de todo o coração. Número 8, como esperar o tempo de Deus, evitando a soberba. Falamos sobre o soberbo. Número 9, como esperar o tempo de Deus, sabendo que sou bem-aventurado. E o número 10, sabendo sem medo. Então, nós podemos aí orar neste momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus que possa nos abençoar nesse dia. Talvez você está aí precisando de um socorro bem presente na hora da angústia, mas você aprendeu hoje que tudo tem um propósito. Vamos falar com Deus, momento da nossa oração da fé. O que é que você precisa que Deus faça na sua vida esses dias? Talvez você vai refletir aqui, vai falar: Deus, eu preciso entender que o meu sofrimento tem um propósito. Deus, eu preciso aprender a ter paciência. Eu preciso esperar com alegria. Eu preciso esperar sem medo. Eu preciso crer de todo o meu coração. Então nós vamos pedir a Deus hoje que essas chaves que foram faladas, ministradas aqui, elas possam entrar no seu coração hoje. Como eu disse aqui nessa live, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Pai querido, nós continuamos neste propósito e hoje nós aprendemos como esperar no Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano, um propósito e um tempo determinado para todas as coisas. Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, nesta oração, neste dia, que o Senhor esteja limpando a nossa mente cansada, criando em nós um espírito novo, tirando o abatimento, ó Deus, tirando a soberba, renovando, Senhor, a nossa força para continuar na luta e na batalha. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que seguem, que amam ao Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, intercedendo agora por este casal, que está tendo essa confusão, essa discórdia, esse espírito, ó Deus, humano e até espiritual, ó Deus, que está querendo destruir este lar,
este casamento. Ó Deus, esta família que não consegue, ó Deus, ter paz, entra nesta casa agora em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta empresa, por esse empresário, ó Deus, que precisa do socorro na angústia, Senhor, da paz, da sabedoria, da direção nesta manhã. Oro por este homem, por esta mulher, por este pastor, por esta pastora, por este missionário que está precisando renovar suas forças, ó Pai. Deus, levanta este homem do pó, levanta, tira as cinzas desta vida, Senhor. Ó Pai, desperta, Senhor, esse que está dormindo espiritualmente. Eu oro por aqueles que estão querendo, Senhor, desistir do ministério, daquilo que o Senhor já pôs nas nossas mãos, já colocou na mão desta pessoa, em nome de Jesus, ó Pai, tira o medo, tira, Senhor, agora, Senhor amado, todo espírito de abatimento, ó Deus, tira o espírito de galinha e coloca o espírito de águia, Senhor, que essa pessoa corra, caminhe no tempo certo, ó Pai. Deus, eu peço a Ti agora, renova a mente cansada, essa pessoa que não consegue dormir em paz, essa pessoa que não consegue desligar, Senhor, está sempre pensando, sempre em cima do problema, da situação. Pai, em nome de Jesus, traga refrigério para esta alma agora. Pai, nós oramos por todo tipo de enfermidade. A oração da fé, ela pode curar, ela pode libertar. Ó Deus, que o Senhor venha trazer cura e libertação agora nesta casa, nesta família, sobre este corpo, Senhor, sobre este câncer, sobre esse problema, Senhor, nos nervos, nos músculos, ó Pai. O Senhor diz em Tua palavra que tudo que nós pedimos em oração, crendo, o Senhor fará. Deus, coloca as Tuas mãos agora. Envia um anjo da cura nesta casa, Senhor. Se essa pessoa está precisando levantar desta cama, está em depressão, está deprimido, está com o espírito abatido, Pai, levanta agora esta pessoa desta cama em nome de Jesus. Coloca alegria neste coração, aonde não há paz, que haja paz. Aonde há ódio, que haja, Senhor, a paz. Aonde há enfermidade, que haja cura. Aonde há, Senhor Jesus, escuridão, que entre a luz do Senhor agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Seja abençoado. E você que está entrando na live agora, você é uma pessoa de fé, continue firme no Senhor. Muitas pessoas vão vir para destruir a sua fé. Muitas pessoas vão falar contra a sua fé, contra a minha fé. Mas eu tenho a minha experiência em Deus. Como diz o salmista, eu sei em quem eu tenho crido. Então não fique aí ansioso, não fique amargurado, não fique preocupado. Né? Abra o seu coração para Deus. Abra a janela do seu quarto. Vá para a vida hoje em nome de Jesus. Amém? Você não vai ficar preso. Os problemas estão aí. Eles vão continuar aí. Nós não estamos aqui dizendo que vai desaparecer, não. No tempo de Deus vai desaparecer. No tempo de Deus vai passar. Você hoje está num lamaçal, num pântano, num terreno que você não consegue firmar os pés. Mas fique firme em Deus. Deus está com você. Deus vai te ajudar. Não aceite essa voz interior que não dá certo, eu não consigo. Parece que quanto mais... Tem uma expressão aí no mundo, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não fique preocupado. Vai aparecer problema. Vai aparecer problema. Mas eu vou pegar esses 10 tópicos aqui que eu aprendi hoje, como esperar no Senhor. Esperando em Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Então se inscreva no meu canal aí do YouTube, Pastor Jairo José Silva. Vá lá agora, se inscreva. Lá tem uma dezena de mensagens. Vá assistindo, vá comentando lá no YouTube, vá compartilhando nas suas redes sociais. Essa semana nós precisamos aí de 50 novos inscritos no canal. Chegamos a 200, agora queremos chegar a 250. Conto com você, me ajuda aí neste momento aí. Se inscreva, toca no sininho aí. Você não vai pagar nada por isso, vai estar ajudando. Comente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você está vendo essa mensagem agora no Instagram, no Facebook, vá lá no meu canal do YouTube e se inscreva lá. Deus te abençoe. Amanhã continuaremos aqui. Manhã com Deus, nosso dia com Deus. Deus te abençoe. Um abraço aqui dos Açores.